A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos, os que estão compartilhando no canal Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube, ajudando esse canal a crescer, a levar ao conhecimento de outras pessoas. E tudo que vocês fizerem daí, meus amados irmãos, quem vai recompensar vocês vai ser Deus, não vai ser eu. Amém? E a mensagem que eu tenho hoje, irmãos, é para vocês despertar para a vida eterna, não para a condenação eterna. Amém, irmãos? Então, toda a palavra de Mateus e Apocalipse, ela ensina nós a se prevenir e se preparar para o dia que está vindo por aí. E hoje, irmãos, eu tenho duas coisas para falar para vocês na mensagem. Porque nós, irmãos, somos tentados por duas coisas. Pelo tentador e pela tentação da carne. E aí é onde está a responsabilidade de cada um de nós. Porque, irmãos, se você se coloca à disposição do desejo da carne, que é a concupiscência, que está escrito lá em Gálatas 5:17, Paulo escreveu que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e ele se opõe entre si para que não façais o que quereis. Essa é a tentação da carne. E a concupiscência, irmãos, é forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, vocês vejam que nós estamos entre, como diz por aí, a espada e a cruz. E isso tudo recai sobre a responsabilidade de cada um. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela não condena agora. A pessoa vai se condenar por meio da palavra, que rejeitar ela, ignorar e não obedecer, não pôr ela em prática. Aí ela vai te condenar. Mas até então, se você estiver obedecendo a palavra, praticando e vivendo ela, ela vai ser a tua defesa, o teu Salvador vai te livrar você da justiça de Deus. Entenderam? A justiça vai prevalecer a teu favor. Entenderam? E por essa razão, meus amados irmãos, que tudo que está escrito em Mateus e Apocalipse, ela está te ensinando. Porque a antiga aliança, irmãos, eu sempre tenho falado, o que nós aproveitamos dela nós hoje é as profecias e as promessas de Deus. E esses são eternos. Porque o que Deus falou no princípio, enquanto existir Deus, as promessas dele vão permanecer. Agora cabe a cada um saber. E aí vem o nosso corpo. Ele pode habitar o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, e pode habitar também o Espírito imundo. Que desde o princípio Jesus, ele veio, começou a trabalhar no ministério dele, ele expelia demônios de todo lugar, de todo tipo, de todo o nível de destruição. E por que não é diferente? E não é diferente do que é hoje. Entenderam? Então, meus amados irmãos, o teu corpo hoje, se ele está revestido, está habitando em você, o Espírito Santo, você tem paz, você tem alegria, você tem amor, você sabe amar as pessoas, ama com alegria, você é próspero, você tem tudo o que Deus prometeu para o povo dele. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus, está nas trevas, esse bebe, fuma, se prostitui, rouba, mata,
Entenderam? Esse é o que está em ser provado, não tem como fugir dessa. E aí é o que vem, o que está escrito lá em Mateus 3:10. O machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não estiver dando bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então, esses que estão vivendo segundo o curso deste mundo, agradando o mundo, usando tudo que o diabo inventou, as modas, os estilistas, que ele é o maior estilista do mundo, o maior cabeleireiro, tudo quanto é tipo de moda de cabelo, roupa, é tudo invenção de Satanás, irmão. Porque o que é santo é separado, ele não vive como o ímpio vive. Ele não vive o que o mundo determina. É tudo separado, meus amados irmãos. E por essa razão que nós identificamos quem está em santificação e quem está no mundo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Entendeu, irmão? E hoje a mensagem que eu tenho é isso. Que espírito que está habitando em você? O Espírito Santo? Ou o Espírito imundo? Porque não vem dizer para mim que você estando com Deus, e está em Deus, você quer revestir com o Espírito Santo, e está obedecendo, fazendo a vontade de Satanás, usando tudo o que ele terminou para usar. Bebendo, fumando, glutonaria, usando as modas do mundo, andando como o ímpio anda, do jeito que o mundo quer. Então esse você não tem nada com Deus. Porque está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, diz que quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Porque não pode agradar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você agrada um e despreza o outro, ou você obedece um e rejeita o outro. Então não tem como, irmão. Você é uma unidade. Você é individual. Você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Você está entendendo, irmão? Hoje eu estou aqui num lugar diferente. Estou na chácara do meu irmão. E ele viajou lá para o Rio Grande do Sul e ele deixou para mim passar esses dias aqui e cuidar da casa dele e fazer um serviço para ele. Então já aproveitei fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Por essa razão que eu estou aqui, irmão, nessa área da casa dele. E eu não posso deixar de pregar a palavra. Eu não tenho férias, irmãos. O Espírito Santo do Senhor não tem férias. Os anjos do Senhor não têm férias. Jesus não tem férias, porque ele diz: o meu Pai trabalha até hoje, por isso que eu trabalho sábado, domingo, dia e noite, incansavelmente. E por que nós vamos fazer mordomia? Hoje está cheio de igreja fechada. E os pastores estão para a praia, estão viajando, fecharam a igreja, os templos, e deixaram lá a mercê, as ovelhas dele, à mercê do mundo. Isso é irresponsabilidade, incompetência, falta do Espírito Santo, falta o amor aos seus rebanhos, falta de caratismo, porque o caráter, qual é a característica do homem? Prudência, responsável, amável, bondoso, se preocupa mais com as pessoas do que com ele próprio. Mas o negligente é relaxado e preguiçoso. Faz as coisas tudo pela cabeça, o que tem da vontade de fazer, não importa o que vai acontecer depois, isso é irresponsabilidade. Por isso está escrito que maldito
o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito! Por que o teu ministério não cresce? Por que o teu rebanho vai embora? Não para ovelha nenhuma com você, só alguns lá que são da família, que aceitaram viver sob o jugo de um pastor infiel, irresponsável. Então, por isso, irmãos, que Jesus disse, e ele está procurando aprisco para acolher as ovelhas dele, mas não está encontrando. O que eu falei antes, esses dias aí na mensagem de Ezequiel 34, verso 10, 11 e 12, até o 18, Deus falou, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas dos quatro cantos do vento. Entenderam? Porque os meus pastores não apacentarão mais as minhas ovelhas. Que pastor que você é? Pasteiro ou pastor verdadeiro? Como está o teu rebanho? Para onde você está conduzindo elas? Ou você está deixando à mercê do mundo? O que você está ensinando para as tuas ovelhas? Nada. Só a mesmice, comodismo, rotina, e é isso que faz. Entenderam? Jesus está esperando que alguém se decida. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, irmãos. E que vocês prestem atenção, me divulguem pelas tuas obras que você sabe que o Espírito está em você. Se você está passando dificuldade no teu ministério, não está bom? É porque você está sendo reprovado com as obras por Deus. As tuas obras estão sendo má. Amém? Então fica essa mensagem para vocês. E que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.